E aí, pessoal, tudo bom com vocês, meus amigos? E aí, como é que vocês estão? Vamos estudar, vamos aqui revisar mais um conteúdo que a gente deu essa semana para vocês. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema digestório, pensando nas fases da digestão. Preparei um resumo sobre isso aqui para poder discutir com vocês, pensando no que a gente conversou ao longo da semana. Temos também que conversar um pouco sobre o desenvolvimento embrionário desse sistema. Então vamos seguir a nossa aula falando também de como ele está se desenvolvendo. Vamos lá? Então temos aqui o tema da nossa aula vai ser fases da digestão e o desenvolvimento embrionário do canal alimentar. Então veja que isso aqui é um vídeo resumo pensando no que foi abordado em sala de aula. Logicamente que existem muito mais detalhes que a gente poderia comentar, mas isso aí vai ficar para uma segunda oportunidade para o vídeo não ficar grande demais. Pessoal, antes de começar, vamos aqui falar um pouco sobre os objetivos da nossa aula. Eu tenho certeza que no final dela você vai conseguir citar as fases da digestão. Você também vai conseguir descrever a regulação neural e hormonal que ocorrem nessas fases da digestão, como que os neurônios e os hormônios liberados estão ali interagindo. Correlacionar os tecidos adultos do sistema gastrointestinal com os tecidos embrionários, para você perceber que tecido foi originado de qual parte do disco embrionário. Resumir os eventos do desenvolvimento do sistema digestório. E você vai conseguir também, meu amigo, você vai conseguir relacionar as regiões do intestino primitivo com as estruturas do tubo digestório adulto. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Quando você pensa em fases da digestão, você tem que lembrar que a digestão ela sempre vai começar por uma fase cefálica. Existe também uma fase gástrica da digestão e também, por último, temos uma fase intestinal do processo digestório. Sempre existe uma regulação tanto neural quanto hormonal. Você tem tanto hormônios quanto você tem aí neurônios que estão interagindo para poder garantir que os processos ocorram da maneira adequada. Temos aqui uma figura esquemática mostrando para a gente que alguns hormônios agem em locais específicos e vão contribuir para que o processo digestório ocorra naqueles locais, de maneira coordenada. Os neurônios do sistema nervoso entérico e do sistema nervoso autônomo eles estão também trabalhando em equipe com esses hormônios para garantir que os processos sejam muito bem regulados, de acordo com a necessidade do organismo. Pessoal, acabamos de conseguir cumprir o nosso primeiro objetivo. Você está vendo como foi bem rapidinho? Citamos quais são as fases da digestão. Agora vamos atacar o segundo objetivo para a nossa aula de hoje: descrever a regulação neural e hormonal nas fases da digestão. Pensando na fase cefálica inicialmente, essa fase serve para preparar a sua boca e o estômago para o alimento que será ingerido. E para iniciar essa fase cefálica da digestão, os estímulos que normalmente estão envolvidos referem-se ao cheiro do alimento, à visão, o pensamento, o sabor do alimento. Todos os estímulos aí são estímulos que estão sendo recebidos por receptores sensoriais que você tem aí no seu sistema nervoso periférico. E essa informação sensorial será encaminhada tanto para o córtex cerebral como para neurônios do hipotálamo e do tronco encefálico, para que os processos de secreção nas glândulas salivares comecem. E também para que o processo de secreção pelas glândulas gástricas também seja estimulado a ocorrer. Então, você tem uma fase cefálica que ela está ali presente para preparar a sua boca e o seu estômago para receber os alimentos que estão chegando. Na fase gástrica, por sua vez, aqui a regulação neural ela vai começar a ocorrer quando houver principalmente a distensão da parede estomacal. Aquele alimento que entrar para o interior do estômago, conforme ele vai se acumulando, ele tende a distender a parede estomacal. Isso estimula os receptores sensoriais de distensão que existem nessa parede, principalmente na região da mucosa. E, por sua vez, esses neurônios sensoriais, receptores de distensão sendo ativados, eles vão ativar os neurônios do plexo submucoso, que, por sua vez, comunicando-se por meio dos neurônios
motores do sistema nervoso parasimpático vão estimular o peristaltismo e a secreção das glândulas gástricas. A secreção do suco gástrico vai aumentar em quantidade, a frequência de movimentos peristálticos de propulsão e retropulsão vão aumentar lá no seu estômago. Uma observação importante da gente fazer é que os neurônios do plexo submucoso, uma vez ativados, eles já podem diretamente também estimular o músculo liso na camada muscular para que ela aumente o seu peristaltismo e também estimular as glândulas gástricas a secretarem os componentes do suco gástrico. Um segundo estímulo que também costuma aumentar a regulação neural do processo de digestão aqui no estômago é a elevação do pH sanguíneo pela chegada do alimento. Então, você tem um pH estomacal por volta de 2, 3. Na hora que o alimento entra para dentro do seu estômago e começa a ser misturado com os ácidos estomacais, a tendência é do pH nessa câmara se elevar. E essa elevação ativa agora neurônios que são receptores sensoriais do tipo quimiorreceptores. Uma vez esses neurônios ativados, eles também conseguem estimular os neurônios dos plexos submucoso, que por sua vez vai ter as mesmas ações. Vão diretamente estimular o aumento das ondas peristálticas e a estimulação das glândulas gástricas, e por meio dos neurônios motores do sistema nervoso parasimpático também vai ser gerado o mesmo sinal. Já na regulação hormonal, o principal tipo de hormônio que é liberado pela parede estomacal é o hormônio gastrina. Esse hormônio vai ser liberado pela célula G, presente nas glândulas gástricas, pela distensão estomacal, pela presença de proteínas parcialmente digeridas, pela elevação do pH, o estímulo dado pela cafeína que possa vir contida nos alimentos, ou pela acetilcolina liberada pelos neurônios do sistema nervoso parasimpático. Então, uma vez que a gastrina for liberada, ela consegue estimular as glândulas gástricas a secretar os componentes do suco gástrico. Essa gastrina também vai agir fortalecendo a contração do esfíncter esofágico inferior. E aí o alimento, uma vez que está sendo trabalhado na digestão estomacal, ele não vai conseguir retroceder para dentro do esôfago, já que esse esfíncter esofágico inferior está fechando a passagem. A gastrina também vai estimular o aumento da motilidade estomacal, vai aumentar os movimentos de propulsão e retropulsão, relaxar o esfíncter pilórico levemente, para que uma pequena passagem no esfíncter pilórico possa permitir que pequenas quantidades de alimento agora consigam passar em direção ao duodeno. Lembrando que o duodeno é um compartimento muitas vezes menor do que é o compartimento estomacal. Então, o alimento, quando passa para ele, não pode passar em grandes quantidades, senão não dá tempo da digestão ser efetiva e vai sobrecarregar a estrutura do duodeno, pessoal. Já na fase intestinal da digestão, a regulação neural que acontece aqui, ela também se dá muito pela distensão da parede duodenal. Então, é interessante a gente começar conversando a respeito de como que essa distensão trabalha o processo digestório, Pensando no estímulo de distensão que ocorre aqui na parede do duodeno, vocês vão ver comigo que esse estímulo normalmente tende a inibir o processo digestório, retardar o processo digestório que está acontecendo no estômago e, por sua vez, isso vai beneficiar a digestão intestinal, dando mais tempo para as câmaras intestinais digerirem o alimento e não ficarem sobrecarregadas demais com muito alimento vindo desnecessariamente nesse momento. Então vamos lá, pensando na distensão da parede duodenal, para ativar a regulação neural do processo de digestão aqui no intestino, essa distensão vai ativar receptores sensoriais de distensão presentes nessa parede, que por sua vez encaminha essas informações sensoriais em direção ao bulbo lá no tronco encefálico, e esse bulbo vai inibir os neurônios motores do sistema nervoso parasimpático e preferencialmente ativar agora os neurônios motores referentes ao sistema nervoso simpático, pessoal. Uma vez esses neurônios motores do sistema nervoso simpático ativados, eles tendem a diminuir as ondas peristálticas lá na parede estomacal e aumentar a contração do esfíncter pilórico para que agora seja mais difícil o alimento passar em direção ao duodeno.
E aí o processo duodenal de digestão ele vai conseguir se completar sem sobrecarregar ou sem muitos alimentos estarem vindo por vez para sofrer na digestão intestinal. Pensando agora na regulação hormonal que está acontecendo aqui na fase intestinal, pessoal, os dois principais hormônios que vão estar regulando a digestão intestinal são a colecistocinina, que recebe a sigla CCK, e a secretina. Ambos são hormônios que vão auxiliar na liberação do suco pancreático, mas cada um deles contribui com uma parcela diferente na composição. Pensando primeiro na colecistocinina, essa colecistocinina ela é liberada pela célula CCK da parede do duodeno. Entrou para o duodeno quimo contendo proteínas parcialmente digeridas? Esse quimo tem triglicerídeos parcialmente digeridos? Esses são estímulos que levam a célula CCK a liberar a colecistocinina na corrente sanguínea. E essa colecistocinina, ao chegar no tecido da vesícula biliar, vai estimular a vesícula biliar a liberar a bile concentrada. Além disso, essa colecistocinina também atua lá no hipotálamo, ativando os neurônios do centro da saciedade, e acabando, como consequência, com a vontade de comer. A colecistocinina, indo pela corrente sanguínea, ela também, ao chegar na parede estomacal, ela vai inibir o esvaziamento gástrico devido à sua ação, principalmente pensando na estrutura do esfíncter pilórico, de promover a contração desse esfíncter. E aí, como consequência desse evento, o alimento não vai conseguir passar em direção ao duodeno com facilidade. Esse esfíncter vai estar ali com a passagem dele fechada. Por último, mas não menos importante, a colecistocinina ela também é um estímulo para a secreção do suco pancreático, pensando principalmente no suco pancreático pela composição de enzimas digestivas que ele possui. A secretina, por sua vez, é o segundo principal hormônio que atua na regulação hormonal dentro dessa fase intestinal. Ela está sendo estimulada a ser liberada pelas células S, uma vez que o quimo acidificado entrou no duodeno. Acidificado porque ele estava no estômago, misturando-se com os ácidos dos estomacais. Agora ele está passando para o duodeno, contendo essa característica ácida. Uma vez que essa célula S libera a secretina pela corrente sanguínea, alcançando a parede estomacal, ela inibe a secreção do suco gástrico. A secretina também consegue chegar às células pancreáticas produtoras do bicarbonato e estimular a sua liberação. Como consequência disso, a secretina está adicionando bicarbonato ao suco pancreático para que esse bicarbonato, ao chegar no duodeno junto ao suco pancreático, ele possa neutralizar aquela acidez do quimo que adentrou a estrutura do duodeno. Então você tem aí a fase intestinal, pensando agora no momento que está sendo regulado pela secretina. Verificação da aprendizagem, pessoal. Vou pedir para você dar uma lida nessa questão, identificar a alternativa correta, dar um pause agora aqui no vídeo e na sequência que você achar a resposta correta, você dá o play para conferir o gabarito aqui comigo. Então, a resposta correta para essa questão seria a letra A. A gastrina promove a secreção do suco gástrico e a motilidade gástrica do estômago. Então, é um hormônio que atua na fase gástrica. Ok, vamos continuar aqui. Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários que em um outro momento eu respondo para você. Então, pessoal, no nosso próximo objetivo, nós agora vamos correlacionar os tecidos adultos do sistema gastrointestinal com os tecidos embrionários. Então, para a gente conseguir fazer essa correlação, eu coloquei aqui uma tabela que mostra vários tecidos diferentes no nosso corpo adulto, sendo correlacionados com suas respectivas origens embrionárias lá no disco trilaminar. Então você tem, pensando no sistema digestório, o nosso canal alimentar, o epitélio de revestimento do sistema digestório, ele vem de origem da endoderme. As glândulas produtoras aí dos sucos digestivos, ele também vem de origem da endoderme. A mesoderme embrionária, ela contribui com a maior parte do músculo liso que vai fazer parte da camada muscular.
Já o ectoderme, esse está contribuindo principalmente com os neurônios do sistema nervoso entérico, que vai fazer parte da parede do canal alimentar. Então, assim, você acabou de fazer comigo a correlação dessas estruturas. Endoderme, está pensando em revestimento, está pensando nas glândulas secretoras. Mesoderme, está pensando principalmente no músculo liso. Tecido conjuntivo ali presente, como por exemplo o peritônio, parte dele com certeza também vai ser de origem do mesoderme. Falou em ectoderme, agora está pensando no sistema nervoso entérico, os neurônios sensoriais, os neurônios motores, que vão controlar tanto as glândulas quanto a própria musculatura. Então esse vai vir de origem da ectoderme. E mais um objetivo foi cumprido. Nós vamos agora para o nosso quarto objetivo, que seria resumir o desenvolvimento do sistema digestório. Então é resumir, é algo muito simples, não é nada muito complicado. Não estamos querendo falar de todo o desenvolvimento desse canal alimentar pela gestação inteira. Vamos resumir apenas os principais eventos no desenvolvimento embrionário. E para a gente compreender esse desenvolvimento embrionário, a gente tem que pensar por volta do 17º dia após a fertilização, porque aqui começa a desenvolver-se o celoma intraembrionário. Então você tem nessa figura uma demonstração do disco embrionário trilaminar, mostrando a camada de ectoderme, de mesoderme e de endoderme aqui presente. O celoma intraembrionário ele começa a desenvolver-se expandindo-se por dentro da mesoderme, indo em direção ao interior do embrião. É por isso que ele é chamado de celoma intraembrionário. Essa cavidade lá no final da sua formação ela vai ser totalmente revestida pela mesoderme. Então vamos analisar essa imagem comigo. Com 17 dias após a fertilização, você tem a camada da ectoderme, da mesoderme e da endoderme. Se você olhar agora com 19 dias, a ectoderme está passando por mudanças, a endo também tem algumas mudanças que estão ocorrendo. A meso não é diferente, e a gente quer focar principalmente na região da mesoderme. Você percebe que agora a gente pode distinguir 3 porções já na estrutura da mesoderme. Uma mais próxima da estrutura da notocorda, essa aqui mais larga, ela é chamada de mesoderme paraxial. Temos uma região afunilada intermediária, que recebe o nome de mesoderme intermediária. E nas extremidades do disco embrionário, aqui está presente a região da mesoderme, que recebe o nome de placa mesodérmica lateral. E é ela que nos interessa analisar quando a gente fala do desenvolvimento do canal alimentar, pessoal. Placa mesodérmica lateral ou simplesmente mesoderme lateral. Então, se a gente continuar a nossa análise agora olhando para o 20º dia, você vai perceber que começa o desenvolvimento do celoma intraembrionário. Ele está expandindo-se em direção ao interior do embrião e vai começar a segmentar a mesoderme lateral em 2 novas porções, as quais podem ser observadas agora melhor com 22 dias de desenvolvimento. Então você vai perceber que uma parte da mesoderme continuou aderida à ectoderme. Outra parte da mesoderme ficou aderida à endoderme durante o desenvolvimento do espaço, do celoma intraembrionário que está expandindo-se em direção ao interior do embrião, por um lado e pelo outro lado também. Essa mesoderme que está em contato com a ectoderme passa a ser chamada agora de mesoderme somática. Essa mesoderme que ficou em contato com a endoderme, nesse momento passa a ser denominada de mesoderme esplâncnica, resultando dessa forma uma divisão da mesoderme lateral em uma mesoderme esplâncnica e uma mesoderme somática. A mesoderme esplâncnica ela é extremamente importante de ser citada quando a gente fala do desenvolvimento do canal alimentar. Por quê, professor? Vamos aqui olhar, vamos analisar. Olha só o tanto de estruturas do canal alimentar que vai se desenvolver a partir das células da mesoderme esplâncnica. Os vasos sanguíneos, o músculo liso, os tecidos conjuntivos, todas essas estruturas que estão aí fazendo parte dos órgãos do sistema digestório. Eles têm vasos sanguíneos, eles têm músculo liso, eles têm tecidos conjuntivos. Quando você pensa no envoltório que está ao redor
dos órgãos do canal alimentar, o peritônio, em sua lâmina visceral, em sua camada visceral, ele também se desenvolve a partir das células da mesoderme esplâncnica. Mas a mesoderme somática ela também tem importância quando pensa em algumas estruturas. Na realidade, a parte parietal desse peritônio, essas células que estão formando essa estrutura parietal, elas foram desenvolvidas a partir de células que eram da mesoderme somática. Então é isso. O canal alimentar quase que inteiro, em seus órgãos principais, está sendo originado a partir da mesoderme esplâncnica. Mas pensou na camada parietal do peritônio, esses desenvolvem-se a partir da mesoderme somática. Olhando agora para a quarta semana de desenvolvimento, nós temos o início da organogênese, em que o embrião vai passar agora por processos específicos de dobramentos. Esses processos de dobramentos vão auxiliar a formar regiões específicas do canal alimentar que futuramente realmente vão desenvolver órgãos específicos presentes nele. Por exemplo, pensando nos dobramentos que o embrião vai sofrer, um desses processos é chamado de dobramento medial. Ele medialmente vai ser dobrado para formar uma extremidade cefálica e outra caudal. Tem também o dobramento do tipo horizontal, que vai formar dobras laterais na parede desse embrião. Então vamos olhar a figura agora para fazer uma comparação. Com 26 dias começa o processo de dobramento medial. Então, medialmente está sendo dobrado para um lado, esse disco embrionário também está sendo dobrado para o outro. E aí vai gerar uma região cranial, que é denominada de prega cefálica. E também vai gerar uma dobra caudal, que é denominada de prega caudal. Temos isso aqui anotado para a gente não esquecer. Ao mesmo tempo, também está ocorrendo dobras laterais. Então, a gente está mudando o ângulo de visão agora. E nesse outro ângulo de visão, a gente pode perceber que o embrião também foi dobrado lateralmente para um lado, lateralmente para o outro, mas as dobras vão sempre no sentido anterior do embrião, vão sempre em direção ao lado da frente dele, como se estivesse espremendo a estrutura do saco vitelino que está ali na parte anterior desse disco embrionário. Resultado dos dobramentos horizontais, duas pregas laterais são geradas como consequência disso. Então, olha que legal mostrando a evolução das coisas para a gente. A prega cefálica, uma vez gerada, ela vai estar em contato. A prega cefálica, uma vez gerada, ela vai estar voltada para a região do tubo digestório primitivo, que vai ser denominada de intestino anterior. Esse intestino anterior ele é um tubo em fundo cego. Esse finalzinho ele vai apresentar uma membrana denominada de membrana orofaríngea. Essa membrana orofaríngea ela está quase que em contato com a região da ectoderme, que passa a ser chamada de estomodeu. E ela está aqui nessa região apresentada para a gente. Já naquela dobra caudal, ela também está em contato com o final do intestino primitivo. E essa porção final recebe o nome específico de intestino posterior. Esse tubo ele também é um tubo em fundo cego. O intestino posterior, ao seu final, ele apresenta uma membrana que é denominada de membrana cloacal. Essa membrana cloacal ela está em contato com a região final da ectoderme, denominada de proctodeu. Então, futuramente, o estomadeu vai gerar a estrutura da boca. Futuramente, o proctodeu vai gerar a estrutura do reto e do ânus. E essas membranas cloacal e orofaríngea, na hora que elas desaparecerem, elas vão permitir que o intestino primitivo torne-se agora aberto para a cavidade bucal e para a cavidade anal. Essa figura ainda é interessante de chamar a atenção para a região de revestimento do canal alimentar. Então, se você olhar todo o canal alimentar, ele foi formado de endoderme, exceto na região central, porque na região central, além das células da endoderme, você percebe que essa região central, que é o intestino médio, ela está em contato com o saco vitelino desse embrião.
Esse saco vitelino, conforme ele vai regredindo, as suas células também vão fazer parte do revestimento do canal alimentar nesse intestino médio apenas. Então, os revestimentos do canal alimentar, pensando na região do intestino anterior, do intestino primitivo, mas na sua porção posterior, esses revestimentos são formados por endoderme. Na região do intestino médio, além de células da endoderme, você também teriam as células do saco vitelino, formando o revestimento desse intestino médio. Com 28 dias, a gente já percebe todas essas transformações, mostrando aqui pela região do intestino médio. Olha aqui ao redor a região do celoma intraembrionário. Você tem uma parede abdominal agora já formada, uma região dorsal aqui mesentérica. Já dá para perceber uma série de transformações quando a gente olha para esse embrião por volta do 28º dia. Pessoal, por último agora, você também vai conseguir relacionar as regiões do intestino primitivo com as estruturas do tubo digestório lá no adulto. Então, se a gente olhar essas estruturas e fazer a correlação, o intestino primitivo formado graças ao auxílio dos processos de dobramento da organogênese, ele vai apresentar uma região chamada de intestino anterior, outra de intestino médio, outra de intestino posterior. O intestino anterior, ele futuramente vai dar origem à estrutura da faringe, do esôfago, do estômago e a parte inicial do duodeno, a primeira metade dele. Já o intestino médio, ele vai se estender desde a segunda parte do duodeno, a sua porção final, passando pelo jejuno, ilho, seco, apêndice vermiforme, colo ascendente e maior parte do colo transverso. 2/3 praticamente do colo transverso serão de origem dos tecidos que estavam no intestino médio. O intestino posterior, por sua vez, é o último terço do colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide. Aí reto, canal anal, aí você já está pensando na estrutura do proctodeu, que aí é tecido da ectoderme. Lá no intestino anterior, começando ele, a boca, dando acesso para a faringe, aí estava pensando na estrutura do estomadeu. Aí estava pensando na estrutura também gerada a partir da ectoderme. Para finalizar agora, pessoal, mais uma verificação da aprendizagem. Vamos ver se você conseguiu captar aqui, da maneira correta, a correlação entre essas estruturas. Então, assinale a alternativa correta de acordo com o desenvolvimento embrionário do tubo digestório. Leia aí as alternativas, identifica a resposta e quando você souber, você dá o play no vídeo para poder conferir o seu gabarito. Aqui a alternativa correta será a letra B de bola. As paredes do saco vitelino colaboram para o desenvolvimento da região média do tubo digestório primitivo, juntamente com a endoderme. Então a resposta correta, letra B. Ok, cumprimos com mais um grupo de objetivos para a nossa aula de hoje. Pessoal, parabéns para você que está aí assistindo essa videoaula e está tentando aprender um pouco mais de fisiologia, tentar tirar as suas dúvidas dessa matéria que não é tão simples, mas ela é muito recompensadora, você saber como funciona o seu próprio corpo. É uma das coisas que eu mais gosto de estudar. Espero que você goste também e aproveite essas informações no seu trabalho. Ok, então, na nossa aula de hoje você consegue agora citar as fases da digestão. Você também consegue descrever a regulação neural e hormonal nas fases da digestão. Correlacionar os tecidos adultos dos sistemas gastrointestinal com os tecidos embrionários. Resumir o desenvolvimento do sistema digestório e relacionar as regiões do intestino primitivo com as estruturas do tubo digestório lá no adulto. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Revise esse vídeo e mande aí as suas dúvidas pelos comentários que eu dou uma olhada e tento responder. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço para você. Não deixa de recomendar esse vídeo para o seu colega. Não deixa de clicar no like desse vídeo para me ajudar também. E não esquece de se inscrever no canal para você poder receber novas informações, novos vídeos, novas videoaulas para tentar te ajudar o máximo que eu puder. Aquele abraço, até a próxima. Tchau!